O amor me trouxe até aqui, nos caminhos que passei. Já não sei andar tão só. Eu sou o Walter, eu sou psicólogo de formação, sou estudante da doutrina espírita pela instituição Seara Bendita, sou tarefeiro e voluntário da Obreiros do Amor e Misericórdia, que é uma instituição interreligiosa de base espírita, também aqui localizada em Embu das Artes, e sou integrante, ainda recente, há 4 meses mais ou menos, da comunidade cristã espírita Casa do Caminho, em Embu das Artes. A Casa do Caminho tem em seu histórico o marco de ter sido a primeira casa espírita de Embu das Artes. É com muita alegria, de fato, que aqui estou com o sincero propósito de contribuir nesta 4ª semana espírita, organizada, patrocinada aí pela USE Intermunicipal de Embu das Artes, e quero dar continuidade às reflexões sobre a temática felicidade. Convido a todos agora para uma prece antes de iniciarmos nossa reflexão. Senhor, Deus Pai, a palavra para hoje é gratidão. Gratidão por essa semana abençoada, por estarmos aqui refletindo sobre a temática da felicidade à luz da doutrina espírita, essa doutrina que nos consola e nos orienta no caminho e nos desafios diários. Agradecemos à espiritualidade e aos mentores de cada ouvinte dessa palestra, e especialmente aos mentores dos palestrantes que certamente auxiliaram intuindo a cada um em sua exposição e reflexão. Gratidão aos palestrantes que acolheram a programação dessa semana com dedicação e empenho. Nos brindaram assim com suas reflexões à luz dessa doutrina maravilhosa. São eles Mauro Antônio, da Frateseb, Laura Antônio, da Associação de Divulgação Espírita, Juliana Dalla Torre, da Associação Espírita Seara de Jesus, Eduardo Pérez, da Casa de Adoração Amor em Cristo. E também os que apresentarão suas reflexões no sábado e no domingo. A senhora Lucrécia Magalhães, da Casa do Caminho da Caridade e Fraternidade, e a senhora Maria Cristina, do Núcleo de Estudos Espírita Kardecista Meimei. Gratidão, Senhor, que a tua infinita sabedoria nos oriente e que tua destra vitoriosa nos sustente em cada passo. Dai-nos, Senhor, a força necessária para enfrentar as adversidades, coragem para abraçar as boas oportunidades de servir, perdoar e amar, e sabedoria para entender que nem tudo será como queremos, e sim de acordo com a tua vontade e de acordo com o plano reencarnatório para nossa evolução. Gratidão, Senhor, por todas as bênçãos que continuamente derramas sobre todos nós. Obrigado por essa abençoada oportunidade, pela tua graça que nos envolve e pelo teu infinito amor. Assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, quero iniciar essa conversa, esse bate-papo sobre a felicidade com a questão proposta para essa semana espírita. A felicidade é possível? E nós vamos refletir a partir das contribuições da doutrina espírita. Quero perguntar a vocês, ouvintes, se vocês são felizes, estão felizes? Desde sempre, as pessoas parecem procurar a felicidade, procurar ser feliz. O que te deixaria mais feliz hoje? Se você está feliz, o que te deixaria mais feliz hoje? Eu seria mais feliz se, para algumas pessoas,
eu seria feliz se eu pudesse fazer uma harmonização facial, né? Queria ter dinheiro para fazer uma harmonização facial. Eu seria feliz se eu me tornasse um influencer, não é? Isso está bem na moda atualmente. As pessoas parece que encontram a felicidade se tornar um influencer digital, né? Para outras pessoas, né, também, né, por essa linha de ser influentes, se eu ganhar várias curtidas nas minhas redes sociais, nas minhas publicações, né? Para outro, trocar o carro, ou comprar um carro, ou comprar uma casa na praia, né? Ou ganhar na loteria, quem sabe, né? Ter muito dinheiro, aí eu seria muito feliz, né? Realmente, né, a preocupação com o material, né, é muito grande, né? E nós caímos fácil nessa ilusão de que eu tendo as coisas, eu tendo dinheiro, né, para comprar coisas, eu serei muito feliz, né? Sabemos que essa não é uma verdade, né? Eu atendo em consultório e já atendi várias pessoas com poder aquisitivo legal, ok, e não estão felizes. Pelo contrário, estão muito infelizes, né? Pedindo para ajuda porque não encontram sentido na vida, né? Querem se suicidar, já tentaram algumas vezes o suicídio, não estão felizes, né? Então, né, parece que ter coisas, ganhar inúmeras curtidas, né, nas redes sociais, né, ter casa na praia, ter sítio, né, ter posses, não garante a felicidade, né? Procurei aqui uma definição no Aurélio do que seja felicidade. O que é felicidade? Então, o Aurélio diz que é o êxito, o sucesso, a satisfação pessoal ou de outra pessoa, uma circunstância ou situação que ocorre, que nos deixa feliz, né? Felicidade é um estado de espírito em que se sente alegria ou satisfação e pode ser definida como contentamento, fortúnio, bem-estar, né? Sorte, ventura. A felicidade é um estado durável de equilíbrio físico e psíquico, em que o sofrimento e a inquietude são transformados em emoções ou sentimentos. A palavra felicidade tem origem no latim augurium, que significa augúrio, profecia, né? Augures eram sacerdotes romanos, né, que faziam as suas profecias, né, de felicidade, enfim. Felicidade e sorte. Também procurei, né, a definição dentro da psicologia, né? Eu sou psicólogo e busquei ali como que a psicologia define a felicidade, né? Então a psicologia diz que a felicidade é um estado emocional positivo, caracterizado por sentimentos de contentamento, satisfação, alegria e bem-estar, né? Então a felicidade ela envolve tanto aspectos emocionais, né, como emoções positivas, quanto cognitivas, como satisfação com a vida, né? Ela é multidimensional e engloba fatores como saúde, relacionamentos, realização pessoal e significado na vida. A felicidade é uma experiência subjetiva, pois cada indivíduo a percebe e a vivencia de maneira única, de acordo com as suas próprias crenças, seus valores e experiência de vida, e também com a sua conexão espiritual. Então, dependendo de todos esses fatores, nós vamos nos sentir felizes ou não. Ou seja, a felicidade ela está ligada ao grau de evolução do espírito, né? Há pessoas que ficam, por exemplo, mal, né?
se publicam algo nas redes sociais, como por exemplo, foram fazer uma entrega de cesta básica numa comunidade, ou então realizar alguma ação caridosa, né? Tiram fotos e publicam nas redes sociais. Tira uma selfie lá e publica. E tem a expectativa de que várias pessoas vão curtir e comentar como essa pessoa é boa, como essa pessoa é generosa, né? Como essa pessoa auxilia e se preocupa, uma pessoa bondosa, né? E aí não recebe tantas curtidas quanto ela desejava. E fica triste, né? Que não adianta mesmo, né? Se fosse alguma coisa ruim que eu estivesse fazendo, talvez as pessoas curtiriam, né? Então a pessoa fica chateada, né? Frustrada, porque tinha uma expectativa e de repente não é isso que aconteceu, né? Então não satisfez aí o que ela esperava, né? De receber inúmeras curtidas. Já outra pessoa, vamos imaginar um outro espírito, uma outra pessoa, né, que faz a mesma ação e que não publicou nada nas redes sociais e está muito feliz e agradecida pela oportunidade de auxiliar, de levar comida a um irmão em situação de vulnerabilidade social. A pessoa muitas vezes se sente energizada com isso e passa a realizar a atividade com mais frequência, atingindo mais pessoas, né? Fazendo mais doações, mais caridade, inclusive indo contra a opinião alheia, porque tem aqueles que falam, não adianta, você ajudando as pessoas, você está acomodando essa pessoa, né? Então a pessoa vai inclusive contra essas opiniões, bastante diferente da pessoa que esperava as curtidas. Ela não está ligando para a opinião alheia. Ela faz por quê? Porque ela fica bem, tem uma sensação de prazer, de bem-estar e ela se sente feliz, né? É fácil a gente colher depoimentos de pessoas que envolvidas em ações sociais, em ações de ajuda ao próximo, relatar isso, que se sentem bem, né? Há uma pesquisa também do Centro de Voluntariado de São Paulo que diz que as pessoas que realizam trabalho voluntário, trabalho de ajuda ao próximo, né? Sem nenhuma remuneração, elas vivem mais, elas têm mais saúde e são pessoas muito mais felizes. Isso pesquisa, né? Trabalho realizado pelo o Centro aí de Voluntariado de São Paulo. Então, bacana a gente pensar nisso, né? Me parece aqui que ajudar, né, o próximo, né, ser generoso, é uma atitude, inclusive, de sabedoria, né? É ser inteligente fazer isso, porque nos aproxima, né, da felicidade. Talvez seja um caminho, a receita, um dos ingredientes da felicidade. A felicidade, então, ela é possível, né? Quais são as contribuições da doutrina espírita, né? Então é isso que nós estamos aí fazendo essa semana. Já ouvi aí a palestra dos amigos aí, Mauro, né? O pessoal que estava fazendo a palestra aí nessa semana, né? Então, bem bacana o que vem sendo proposto aí, né? As ideias que estão sendo trazidas, né? Porque vai fazer com que cada ouvinte tire as suas próprias conclusões, né? E veja que a doutrina espírita, ela nos orienta de fato, né? No caminho do bem-estar, do equilíbrio, né? Pela gente estar seguindo o Evangelho, né, de Jesus. De acordo com os espíritos superiores, a felicidade na vida material está na posse do necessário. Pensando aqui, né, quantas vezes a gente pede a Deus mesmo o que não nos é necessário, né? Quantas coisas desnecessárias pedimos. Então, de acordo com os espíritos superiores, a felicidade na vida material, nessa vida de encarnado, ela está na posse do necessário.
enquanto na vida espiritual está na fé no futuro e na consciência tranquila. Daí a importância da gente cuidar da nossa evolução, cuidar de viver, né, e praticar o Evangelho, buscar a nossa reforma íntima, né, cuidar da nossa evolução espiritual. A doutrina espírita ensina que a felicidade está dentro de cada pessoa e que é possível encontrá-la cultivando o amor verdadeiro, a compreensão, o perdão e a caridade. Então, dentro da doutrina temos a frase, né? Fora da caridade não há salvação, né? A gente pode pensar também, né, que fora da caridade não há felicidade, né? A felicidade, ela está relacionada à evolução moral e à purificação do espírito, né? Então, espíritos, né, mais evoluídos, né, estão felizes porque encontraram o caminho do bem, o caminho da luz. Segundo o Espiritismo, Allan Kardec, organizado por Allan Kardec, temos ali os espíritos nos orientando, né? No capítulo 5, no parágrafo 20, que eu vou ler aqui para vocês, tem por título: A felicidade não é deste mundo. Vamos ver então o que traz aqui nessa leitura. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Olha, eu estou lembrando aqui de vários pacientes que eu atendo em consultório com essa mesma frase. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Então, não é porque tem o dinheiro, não é porque tem posses, que também não se aperceba infeliz, né? Então, ter posses não garante a felicidade. Ter recursos materiais, ter coisas, ter propriedades não garante a felicidade. Isso, meus caros filhos, prova melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude florescente são as condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão desejadas, uma vez que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se lamentarem amargamente de sua condição de ser. Diante de tal resultado, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles a quem a fortuna parece ter favorecido, né? Quantas vezes nós desejamos o dinheiro, a fortuna, porque a gente acha que será feliz e todos os nossos problemas estão resolvidos. Nesse mundo, qualquer coisa que se faça, cada um tem a sua parte de trabalho e de miséria, seu guinhão de sofrimento e de decepções. De onde é fácil chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, aqueles que pregam ser a terra a única morada do homem e que só nela e numa só existência lhe é permitido atingir o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam aqueles que os escutam, já que está demonstrado por uma experiência arquicelular que esse globo não encerra senão, excepcionalmente, as condições necessárias à felicidade completa do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, na busca da qual as gerações se lançam sucessivamente, sem poder jamais alcançá-la. Porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz nele
se encontra menos. Aquilo em que considere a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente que, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alhures moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja dedicada para sempre a uma destinação penitenciária, não certamente, porque os progressos realizados podeis deduzir facilmente os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos melhoramentos. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós despoje energicamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação desse Espiritismo, que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada. A obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse objetivo grandioso de preparar as novas gerações um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. François Nicolas Madeleine, Cardeal, Morlotte, Paris, 1863. Então, esse texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo dá uma direção mesmo, né, que aqui nós estamos num mundo de provas e inspirações, não há uma felicidade, né, completa, há uma felicidade relativa, né? Mesmo as pessoas que ganharam a loteria, estão super felizes, vai chegar o momento que eles vão entrar em contato com algo que lhes falta, né? Com o sentido da vida, né? Não é possível a gente ser feliz, né, transitando numa rua onde a gente vê vários moradores, né, dormindo nas calçadas, né? Como ser feliz completamente? Como ser feliz completamente aqui no Brasil, sabendo que o outro país iniciou uma guerra e várias pessoas estão morrendo? Como ser feliz sabendo que um grupo de pessoas perderam suas casas, né, nas tempestades, né, enfim, estão com as suas moradias alagadas? Como ser feliz eu na minha casa de praia, sabendo de tudo isso, né? Como ser feliz acolhendo num quarto, né, o recém-encarnado, né, meu filho, meu bebê, né, sabendo que várias outras mães estão com seus bebês, né, ao relento, sem ter o alimento para o seu filho, né? Então, assim, estamos ainda longe, né, dessa alegria, dessa felicidade, porém, o próprio texto não nos deixa sem esperanças, né? Todos nós precisamos buscar a nossa evolução, ajudar o irmão também a evoluir, né? No texto vai falando dessa importância da gente fazer chegar a luz da doutrina espírita a tantos outros irmãos que não têm acesso a essa doutrina consoladora, né? E que poderiam se beneficiar, tirando de tantas
angústias, de tantas amarguras, de tantas pessoas tentando, né, o suicídio porque não encontram motivos para viver, muito menos felicidade alguma, né, em sua vida. Então, o Evangelho, eu vejo que nos ajuda muito, nos conforta, nos mostra caminho, nos orienta. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que tem por título O Cristo Consolador, tem uma frase que diz assim: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana, né? Então os Espíritos aqui também orientam isso, da importância da gente auxiliar os nossos irmãos, né? O amai-vos e o instruí-vos também, que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, e mais especificamente numa outra obra, que é o Livro dos Médiuns, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, amar, ajudar, porque seremos os bem-amados, né? Seremos os felizes, né? Quando a gente auxilia o outro, a gente se torna mais feliz, a gente sente um bem-estar, né? Que eu convido a todos a praticarem, né? A exercitarem a ajuda ao próximo, né? Seja de qual forma for, né? Auxiliar, perceber a necessidade do outro, né? Até porque também a doutrina espírita nos traz essa reflexão de que quando eu não sou sensível, né, à dor do outro, inevitavelmente eu vou passar por ela, né? Então é importante a gente aprender, né, se sensibilizar com a dor do outro, ser grato pelo que eu tenho, né? Enfim, e auxiliar. Tem uma reflexão também que eu penso que seria oportuna, falar de uma equação, né, com relação a esse tema de felicidade, né? Onde felicidade é igual a expectativa menos a realidade, né? Porque a gente se torna muito infeliz quando a gente tem uma expectativa muito alta, seja do que for, né? Citei o exemplo aí da pessoa que esperava várias curtidas em uma postagem, né? E se a expectativa está muito alta e a realidade é menos, né? É menor, a gente fica triste, se sentindo mal, infeliz, né? Então parece que precisa ter um equilíbrio entre expectativa e realidade para eu me sentir feliz, me sentir melhor, né? Então a gente precisa educar as nossas expectativas, né? Aprender conteúdos que vão amadurecer as minhas expectativas, né? E eu acho que os conteúdos a doutrina espírita oferece, né? Os espíritos, né, nos presentearam com vários conteúdos que são capazes sim de nos orientar para uma vida tranquila, uma vida de paz, uma vida feliz. E não é muito complicado, né? Saber ler, talvez o mais difícil é a gente colocar em prática, né? Exercitar isso no dia a dia, né? Porque nós ainda não temos a evolução para talvez abraçar toda a doutrina, né? Ainda não conseguimos, mas o estudo, né? Buscando a instrução, como os próprios espíritos, né, orientam, ter práticas no bem, né? Desenvolver o amor, né? A empatia, tudo isso vai fazer com que a gente seja mais feliz, né? Conhecer, adquirir conhecimento já nos deixa melhor e mais feliz, né? Eu acho que a doutrina espírita ela vem com uma série de respostas, né? Que a gente precisa
né, estar aberto para acolher, um coração aberto para a instrução. E assim, buscar aprender novos conteúdos, esse programa de amadurecimento, né, de conteúdos para amadurecer as nossas expectativas, está integralmente dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita nos auxilia, consola, equilibra, né? Então é importante que a gente busque conhecer, busque ler a obra de Allan Kardec, né? Acho que tudo isso nos favorecerá bastante, vai contribuir muito para a nossa evolução moral, a evolução do nosso espírito e nos direcionar para o caminho de um bem-estar, de uma felicidade. Então, no livro dos Médiuns, também aí faz parte da obra de Allan Kardec, no capítulo 31, fala das manifestações espíritas. E tem um texto que convida a gente, aos espíritas especialmente, né? Mas fica estendido a todos. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Então, resume, né? Eu acho que o que de fato é o caminho para um bem-estar, né? Essa felicidade relativa, né? Porque estamos no mundo de provas e expiações, então a felicidade completa ainda não acontecerá, né? Aqui nesse plano, nessa encarnação. Mas assim, pensar em estudar os conteúdos, né, da doutrina, o que os espíritos nos orientam, né? São espíritos superiores que têm o propósito de nos auxiliar, né? E são superiores exatamente por isso, porque, né, estão no outro plano, preocupados conosco, né? Para que a gente possa evoluir, né? Conhecer, ter sabedoria, né? E dar atenção ao nosso desenvolvimento espiritual e não ficarmos tão preocupados com as questões materiais, criando expectativas sempre do ponto de vista material, né? Que isso não nos traz felicidade alguma, né? Quando a gente enfrenta uma dificuldade, a gente não é capaz de ao menos suspeitar por que aquilo esteja acontecendo, né, na nossa vida. Ficamos bravos, às vezes revoltados até com Deus, né, principalmente numa questão de morte de um ente querido, né. Então, a gente precisa pensar, talvez, né, em projetos de felicidade, né, mais maduros e não tão infantis, né, pedindo a Papai do Céu sempre coisas, né, e nunca olhando para si mesmo, para o seu processo reencarnatório, seu processo de evolução espiritual. Não penso em nenhum momento que tem todo um plano de pagamento dos nossos débitos kármicos, né? Grande parte do nosso sofrimento é porque não aceitamos, resistimos aos nossos processos de purificação, né? Quando resistimos, sofremos 10 vezes mais do que é necessário, né? Então, estamos eu vejo pessoas muito melindrosas, né? Com ela nada pode acontecer, né? Com o outro não me importo muito, mas comigo não pode acontecer, né? Eu faço as minhas orações todo dia, eu vou na igreja, eu faço o evangelho no lar. Por que isso aconteceu, né? Então, entender que tem todo um plano, né, reencarnatório organizado, né? Tem uma história que eu não vou talvez lembrar, né, com todos os detalhes, mas um amigo do Chico Xavier tinha um escritório de contabilidade e eles foram roubados, 2 amigos, né, foram roubados pela manhã, né? E à noite tinha reunião mediúnica na Casa da Prece, né?
E eles chegaram lá: Chico, eu fui roubado, meu Deus, levaram minhas coisas, como que vai ser isso? Né? A gente está tão triste, tão chateado. E o Chico diz: a felicidade não é desse mundo. Né? Chico, aconteceu isso, levaram minhas coisas, como que vai ser? E o Chico fala: é tão bom devolver, meu filho. Né? Então, assim, a gente não sabe exatamente, né, o que está acontecendo naquele momento, mas pode estar sendo um pagamento de débitos, né? E é isso, né? Eu também recentemente passei por uma experiência de ser roubado, né? Demorei ali na hora do assalto para entender o que estava acontecendo, né? Não tive medo da morte, até porque eu não estava entendendo muito bem, embora o rapaz estava com uma arma apontada para mim. Talvez não tive medo da morte porque, né, estudando a doutrina, os conteúdos da doutrina, a gente já sabe que a morte não existe. Né? Não sei se foi por isso, talvez inconscientemente tenha sido. Né? Eu não me revoltei, não roguei praga no assaltante, né? Isso faz toda a diferença, o conhecimento da doutrina, né, dos conteúdos aí que a doutrina traz, que os espíritos, né, nos trazem. Eu acredito que tenha sido isso que fez a diferença, né? Por eu ter ficado tranquilo durante, especialmente, o assalto, né? E agora penso, a partir dessa história do Chico e os amigos aí do escritório que foram assaltados, que talvez é isso mesmo, né? Eu estava devolvendo, né? E assim a gente fica bem, né? Não tem o desespero, não tem a angústia, não tem a revolta, né? Então, eu convido a todos a buscar, né? Se beneficiar das contribuições da doutrina espírita. Eu quero encerrar essa minha reflexão com uma oração que eu gosto muito. Né? O Evangelho também segundo o Espiritismo, no capítulo 6, ele enfatiza isso, né? Como eu já falei. Os que carregam seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados, são felizes. Né? Ou seja, a felicidade consiste em ajudar os irmãos, né? Assistir os irmãos, né? A carregar seus fardos, auxiliá-los mesmo. Né? E aí São Francisco de Assis, ele pede a Deus que seja instrumento da paz. Né? Temos aí a oração de São Francisco, que é atribuída a ele, né? Não sei se realmente é uma oração que ele tenha feito, mas é uma oração atribuída a São Francisco de Assis, né? Que ele pede a Deus que seja um instrumento de paz, né? Quando estamos em equilíbrio e paz, experimentamos o sentimento de felicidade, de bem-estar, né? Então, que cada um possa, né? Cada ouvinte aqui, e que possa multiplicar essas ideias também do Espiritismo, da doutrina, né? Que cada um possa levar a paz, o consolo a todos que nos acercarem, para que a doutrina possa trazer a felicidade possível e cada irmão, em seu processo de evolução e, portanto, experimentando provas e expiações, possam, né, se sentirem fortalecidos, né, que eles não estão abandonados, né? A própria doutrina espírita é o consolador prometido, né, por Jesus. Então, que a gente possa, de fato, né, viver, né, à luz da doutrina espírita, realizar o Evangelho no lar e ser instrumento da paz, como São Francisco de Assis, né, pediu a Deus.
quero encerrar essa reflexão agradecido, né? E convidando todos a ouvirem a canção Oração de São Francisco de Assis. Ela é belíssima e ela relata, né, diz ali exatamente como uma receita de felicidade, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver desespero, que eu leve a verdade. Então assim, vamos ouvir a oração de São Francisco. E assim eu encerro aqui essa reflexão, desejando a todos a felicidade possível, né? Que todos encontrem o consolo nessa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Obrigado, gratidão. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é